Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo e o nome desse propósito é 150 dias para crescer com os Salmos, porque o livro de Salmos é composto por 150 salmos. Um salmo é uma oração, é uma poesia, é uma canção, é uma lamentação que foi escrita por várias pessoas que viveram há muitos anos atrás e que tiveram a sua vida diante de Deus. Cada pessoa que escreveu um salmo, escreveu aquele salmo para falar, para compartilhar aquele momento específico, particular, individual, pessoal que estava passando com Deus. Tem alguns salmos que foram escritos por sacerdotes, que escreveram em nome do povo de Israel. Então, o livro de Salmos, ele é o livro mais extenso da Bíblia. Ele tem 150 textos que são salmos. E o que é um salmo? É como nós já dissemos. O salmo, ele é uma oração, uma lamentação, um desabafo, uma poesia, uma canção para louvar a Deus, que foi escrita para falar a respeito da situação do relacionamento com Deus que as pessoas tiveram no passado. E o povo de Israel reuniu esses salmos e reuniram 150 salmos para trazer uma experiência do nosso relacionamento com Deus. Quando você abre o livro de Salmos, logo no início, o Salmo de número 1, fala como você faz para ser bem-sucedido nessa terra. Ao longo do livro dos Salmos, você aprende que Deus está conosco quando nós estamos sendo perseguidos pelos nossos inimigos. O Salmo de número 3 fala que Davi, que é o autor do Salmo 3, estava sendo perseguido, mas ele diz assim, ele fala no Salmo 3, como se tem multiplicado os meus inimigos e os que buscam a minha alma. Mas ele termina o salmo dizendo assim, eu, porém, deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Depois você lê o salmo de número 4, está escrito assim, na angústia clamei ao Senhor, e Ele me deu largueza. Ele me fez ter alegria muito maior do que quando os meus adversários estavam com a sua mesa, farta de trigo e com o melhor vinho. Então, Davi também escreveu o Salmo 4. Ele mostra que quando ele estava em uma situação de angústia, Deus deu para ele uma alegria que vinha do céu, que era uma alegria muito maior do que aqueles que estavam com uma mesa farta e com o melhor vinho. Lendo o livro dos Salmos, você vê que quando você comete pecados, Deus, ele perdoa e ele tem o poder de criar em nós um espírito que é reto, um coração que é puro. No Salmo 51, nós lemos, quando Davi cometeu o pecado de adultério e depois um homicídio, ele mandou matar o marido da mulher com quem ele se deitou, ele foi corrigido por Deus. Deus enviou um profeta chamado Natã para dizer para Davi, você cometeu um adultério e ainda matou o marido da mulher. E a Bíblia conta que ele se arrependeu. Então ele escreveu o Salmo 51, onde ele fala, livra-me dos crimes de sangue. Eu fui concebido no ventre da minha mãe em pecado. Eu tenho pecados, mas cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto.
Então, naquele momento, Davi mostrou que, quando nós nos arrependemos, podemos pedir para Deus criar em nós um coração puro e dar para nós um espírito inabalável. Um espírito inabalável significa um espírito que não se abala diante das tentações, mas que se mantém firme e permanece em Deus. Então, o Salmo 51 está aqui na Bíblia para mostrar: se você comete pecados, Deus perdoa quando você se arrepende verdadeiramente e pede para que Ele coloque em você um coração puro. Lendo os Salmos, quando você está em situação de angústia, você lembra do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando você está num momento de alegria, o Salmo 100 nos lembra: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Quando você está sendo castigado por Deus, o Salmo 44 e o Salmo 74 nos ensinam: Deus permite que o castigo venha para nos fazer voltar para Ele. Quando você pensa que a vida não tem esperança depois da morte, o Salmo 90 diz: a nossa vida, a duração da nossa vida nessa terra é de 70 anos. E quando alguns, pela sua força e robustez, chegam até os 80, passam por cansaço e enfado. Nós somos como a erva do campo, que nasce, floresce, seca-se e é lançada nos fornos para ser queimada. Mas, para Deus, 1000 anos são como a vigília passada. Ele é de geração em geração, ele é de eternidade em eternidade. Então, no Salmo 90, nós recebemos uma esperança. A nossa vida é limitada, mas quando estamos nele, recebemos a eternidade. Então Moisés escreveu no Salmo 90, no versículo 12: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos um coração sábio. Então ele pede: ensina-nos, Senhor, a viver cada dia, contando cada dia, de maneira que a cada dia nós sejamos mais sábios, mais chegados do Senhor. Porque quanto mais você se achega a Deus, mais você vai chegando perto da vida eterna. O próprio Deus nos mostra no Salmo 116, no versículo 15, que para Deus a morte dos seus santos é valiosa. Isso está escrito em Salmo 116, versículo 15. Lá está escrito assim: preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Por que esse texto mostra isso? Quando morremos, vamos diretamente para Ele. Então, no livro dos Salmos, você vai vivendo cada dia, em cada meditação, você vai vivendo uma lição e uma experiência que aprofunda o seu relacionamento com Deus. Tanto na hora de louvar a Deus, quanto na hora em que você recebe o castigo, quanto na hora em que você comete um pecado, por mais grave que seja, quanto nos momentos em que você está cercado por inimigos, quanto sobre lições da vida que nós vamos aprendendo com a meditação dos Salmos, nós nos aproximamos de Deus. O Salmo 68, por exemplo, nos fala que Ele é pai de órfãos e que Ele cuida da viúva e que Ele faz que o solitário viva em família. Então, o Salmo 68 fala que Ele cuida dos vulneráveis. Os seus pais podem até abandonar os seus filhos, mas Deus fala aqui no Salmo 27, no versículo 10, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. O Senhor
Ele cuida dos órfãos, ele cuida quando o pai e quando a mãe esquecem do seu filho. Então, ele é o nosso amparo, ele é o nosso escudo. O Salmo 18 fala: O Senhor é a minha rocha, ele é o meu escudo. Nas situações de perigo, ele protege você, na direita e na esquerda. Diz o Salmo 91, no versículo 7: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ainda no Salmo 91, no versículo 10, ele diz assim: Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E se você estiver em situação de falta de alguma coisa, o Salmo 23, que é muito conhecido, nos lembra: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não lhe faltará fé, confiança, esperança, renovação todos os dias. E se você estiver enfermo, ele te dá proteção quando você está na sua cama. Como diz o Salmo 38, então Deus está conosco todos os dias, até o último dia. Por isso que o livro de Salmos ele começa falando assim, no Salmo de número 1: Você será bem-sucedido se você não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não sentar na roda dos escarnecedores, mas meditar na lei do Senhor dia e noite, para colocá-la em prática. Porque aí você vai ser comparado a uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas nunca secam. Então, quando você está sempre meditando na palavra de Deus, mantendo o relacionamento diário com Ele, orando e lendo a palavra, você está conectado à fonte, que é Deus. Ele traz um ribeiro de águas. Significa que Ele mata a nossa sede espiritual e Ele faz as nossas folhas ficarem sempre verdes. Significa que sempre teremos fé, esperança, confiança, renovação, amor, paciência, mansidão, humildade, comunhão, e sempre estaremos fortalecidos nele, e em cada estação da vida vamos dar o seu fruto próprio. Vamos alcançar os resultados das bênçãos de Deus em nossa vida. Mas diz o Salmo 1, concluindo, que não são assim os ímpios, mas eles são comparados à palha que é espalhada pelo vento. Em outras palavras, eles vivem sem nenhuma direção, sem nenhum propósito. Esse é o Salmo de número 1, que já começa falando que você vai ser bem-sucedido se você tiver esse relacionamento diário com Deus. E o Salmo 46, no versículo 10, vai dizer assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Em outras palavras, fiquem tranquilos ao longo da vida de vocês. Eu sou Deus, eu vou ser exaltado entre as nações. Vocês vão experimentar a minha proteção, o meu cuidado na vida de vocês. E no último salmo, que é o 150, ele vai trazer uma conclusão. Louvai a Deus todos. Aplaudam a Deus, porque todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, o livro de Salmos, ele traz ele é como se fosse um manual, ele é um manual para a vida. Começa dizendo como ser bem-sucedido. Vai falando para nós de todas as circunstâncias da vida, que Ele sempre está conosco em todos os momentos. Nos momentos difíceis, nos momentos de falta, nos momentos de doença, nos momentos que pensamos na morte, trazendo a esperança da vida eterna e trazendo a confiança de que Deus ama quando partimos, porque vamos estar para sempre com Ele. E, no final de tudo,
todo ser que respira deve louvar a Deus. Hoje nós estamos no dia 126 do propósito e nós estamos lendo os Cânticos dos Degraus. O livro de Salmos, ele é formado por 150 salmos e cada salmo é independente um do outro. Você está vendo na tela Salmos capítulo 126, porque essa Bíblia é uma Bíblia digital de estudo. Mas o livro de Salmos não tem capítulos. Os salmos, eles não têm uma relação de um com o outro. Eles foram escritos por vários autores diferentes, em épocas diferentes, e o povo israelita só fez a reunião dos salmos para servir como um livro de louvores a Deus e como um manual para mostrar que Deus está sempre com o seu povo. Tanto que o livro de Salmos em Israel se chama Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M e Tehillim quer dizer louvores. O povo de Israel reuniu os louvores a Deus. Mesmo quando Deus está castigando o povo, como Salmo 44 e 74, eles louvam a Deus. Eles contam, Deus nos castigou, mas Ele fez isso para o nosso bem. Então, os salmos, eles relatam que Deus está sempre com o seu povo. Quando pecam, quando erram, quando falham, quando estão em motivos de festa, quando estão em dias de alegria, Deus sempre está com o seu povo. E o Salmo 126 faz parte de uma coletânea que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Apesar do livro de Salmos não ter capítulos, tem alguns blocos de salmos que foram colocados um atrás do outro de maneira intencional. Eles formam alguns blocos. Então, alguns blocos, por exemplo, o 93 até o 99 são salmos que se chamam salmos de realeza. Se você ler o Salmo 93 até o 99, todos eles, um atrás do outro, falam de Deus como rei. Então eles falam que o Senhor reina, o Senhor tem o seu cetro de majestade, o Senhor é o justo juiz, o Senhor governará sobre todos, o Senhor reina. Então, do 93 ao 99, nós temos os salmos de realeza. Depois, os 113 até o 118, nós temos os salmos de Halel. Salmos de Halel, Halel se escreve H-A-L-L-E-L. Halel significa louvar a Deus. Então são salmos de louvor a Deus. E esse grupo de salmos, os 113 até os 118, são salmos que o povo de Israel canta quando eles vão para Jerusalém para a celebração das festas. E eles cantam os salmos 113 até os 118 louvando a Deus pelas maravilhas que Deus fez pelo povo de Israel. Nós já comentamos isso quando nós meditamos no Salmo 113 até o 118. E agora, quando nós chegamos no Salmo 120 até o 134, esse grupo de 15 salmos, o 120 até o 134, forma os chamados salmos, que são os cânticos dos degraus. São chamados de cânticos dos degraus porque esses salmos são salmos que o povo israelita canta quando eles vão para Jerusalém para a celebração das festas também. Quando eles estão subindo, Jerusalém fica numa região montanhosa. Então eles precisam subir para Jerusalém. Por isso que se chama Cântico dos Degraus. Eles vão subindo. Tem alguns que chamam Cântico das Subidas. E tem outros que chamam de Cântico de Romagem, porque eles fazem as romarias, as caminhadas em direção a Jerusalém. E esses salmos são salmos que louvam a Deus pelas maravilhas que Deus fez para o povo de Israel.
uma característica dos cânticos dos degraus. Se você pegar o Salmo 120 até o 134, todos eles são salmos que têm poucos versículos. Tem uns que tem 3 versículos, uns que tem 5 versículos, uns que tem 8, outros que tem 9. Só o Salmo 132 que tem 18 versículos. Todos os outros salmos são curtos. E o Salmo 126, veja aqui, ele tem 6 versículos, que é uma característica dos cânticos dos degraus. São salmos curtos, que são pequenas músicas para honrar a Deus pelas maravilhas que Deus fez pelo povo de Israel. O Salmo 126 especificamente fala a respeito do retorno do cativeiro. Então veja aqui: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Sião é uma forma do povo de Israel falar a respeito de Jerusalém. Sião é o nome de um monte. Eles têm um monte Sião que fica em Jerusalém, onde eles louvavam a Deus ali. Então ele fala assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Quando você lê a história do povo de Israel, no livro do profeta Jeremias, no livro de Ezequiel, no livro de Daniel, você vê nesses livros que o povo de Israel foi levado para a escravidão, para o cativeiro na Babilônia. Eles ficaram 70 anos como escravos na Babilônia, porque eles desonraram a Deus. Deus usou o profeta Jeremias, dizendo: se arrependam, voltem-se para Deus, para que ele livre vocês do cativeiro. Eles não obedeceram, então eles foram levados para o cativeiro e ficaram 70 anos como escravos na Babilônia, longe da terra deles. O Salmo 44 e o 74 falam sobre esse cativeiro, dizendo que foi bom que eles fossem castigados, porque lá eles entenderam que deveriam honrar a Deus. Aqui no Salmo 126, eles já estão em outro período. Eles estão cantando quando Deus devolveu eles, libertou eles e colocou eles de volta na terra deles. Então o Salmo 126 é um cântico da maravilha que Deus fez para eles. Então ele fala assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Quando você está numa situação difícil e você recebe uma bênção e fica alegre, você fica como quem está sonhando, como quem está pensando assim: nossa, finalmente estou em uma situação que é boa. Até parece que eu estou num sonho. É isso que o Salmo 126 está dizendo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Jerusalém, que é onde fica o Monte Sião, estávamos como os que sonham. 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Então, como que eles ficaram? Como nós ficamos quando estamos em uma situação favorável? Nós ficamos com a nossa boca cheia de riso, nós cantamos. E o versículo 2 fala isso. Nós estávamos assim, com a nossa boca cheia de riso e a nossa língua com cânticos. Então as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. É assim que acontece quando nós somos abençoados. As pessoas falam: Deus abençoou você. Agora versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Agora versículo 4, um pedido. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Então ele está dizendo: faz mais uma vez, faz-nos voltar mais uma vez do cativeiro, ou seja, nos traz mais alegria. Nós sabemos, pela história, que o retorno do cativeiro não foi todo de uma vez. O retorno do povo para Israel foi feito aos poucos. Veio primeiro uma parte, depois vieram outras pessoas. Então o versículo 4 é um pedido pelo povo. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul.
Então eles recebiam ventos que vinham da região do sul sobre o povo de Israel. Então ele está dizendo, assim como existem os ventos que vêm da corrente do sul, que também venham todos os outros do povo que ainda não voltaram, que todos possam voltar para o nosso povo. Aí versículo 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, significa colherão com alegria. 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Esses últimos versículos, os 5 e os 6, falam sobre o que aconteceu quando eles voltaram. Logo que eles voltaram para Israel, para Jerusalém, aquela cidade estava queimada. As terras estavam sem nada. Era necessário que os que estavam retornando replantassem o terreno. Então, o versículo 5 e 6 fala assim: voltem a semear, porque os que estão semeando em lágrimas, a história conta que quando eles retornaram do cativeiro, muitos ficaram chorando, olhando como a cidade estava. Mas o versículo 5 e 6 é uma palavra de apoio, dizendo assim: os que semeiam em lágrimas, vocês estão chorando, mas vocês vão colher com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. Então, vocês acabaram de voltar agora. Já recebemos uma boa notícia. Versículo 4: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, ou seja, assim como as correntes do sul. Ainda tem pessoas para voltar, para regressar. Mas nós, os que já voltamos, vamos semear, mesmo com lágrimas, porque nós vamos ter a colheita com alegria. E o versículo 6 fala: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, vai voltar sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, ou seja, vai colher aquilo que plantar. O Salmo 126, portanto, é um salmo de alegria pelas bênçãos de Deus depois do castigo do cativeiro. Eles estavam voltando, estavam com a boca cheia de riso, com cânticos e dizendo: agora vão dizer de nós que Deus nos abençoou. 3. Que Deus fez grandes coisas por nós. O que nós esperamos agora é que o Senhor faça regressar outra vez do cativeiro. Ainda tem pessoas para voltar. E esperamos que eles voltem. Como as correntes do sul sempre batem aqui, que eles continuem voltando. Aqueles que já estão aqui têm que receber uma palavra de esperança. Se você semeia em lágrimas, você vai colher com alegria. Então, carregue a preciosa semente, ande e chore, mas você vai voltar sem dúvida com alegria. Era uma palavra para o povo. Vocês estão vendo que tudo está por fazer. Vocês estão chorando pelo estado que a nossa cidade está. Mas semeie, mesmo com lágrimas, porque vai haver colheita com alegria. Aplicação prática do Salmo 126. Muitas vezes passamos por situações difíceis, mas Deus tem grandes coisas para fazer por nós e Ele quer fazer grandes coisas e vai chegar o dia do seu sorriso, vai chegar o dia do seu cântico. Quando você receber a bênção de Deus, muitas vezes você vai dizer assim: tá, recebi a bênção, mas e agora? O que eu tenho que fazer para avançar? Continue avançando, mesmo que você tenha que reconstruir algumas coisas, porque quando você continua semeando, você vai colher o resultado com alegria depois. Então, não perca a esperança. Deus continua sendo seu Deus. Ele tem o tempo certo de trazer o momento de alegria. E se você está passando por uma situação em razão de alguma coisa errada que fez, porque quando nós erramos,
Deus, ele nos coloca em cativeiros, como colocou o povo de Israel como cativo na Babilônia, para que eles entendessem quanto eles eram abençoados. Se você estiver passando por um tempo de cativeiro, Deus tem o dia da misericórdia. O povo ficou 70 anos na escravidão, mas depois Deus os tirou da escravidão e os abençoou novamente. E o Salmo 44 e 74 falam sobre o louvor a Deus, porque no castigo eles aprenderam o quanto Deus era bondoso com eles. Essa é a palavra do Salmo 126, é uma palavra que nos fala que Deus tem grandes coisas para fazer em favor do seu povo, ele ama o seu povo, ele deseja o bem do seu povo, ele deseja que o seu povo continue sempre com ele. E se ele percebe que precisamos de uma correção, ele nos corrige, mas porque nos ama. E quando voltamos do castigo, devemos replantar o nosso terreno, sabendo que na reconstrução receberemos a plenitude da alegria, porque é isso que Deus tem para o seu povo. Ele quer que o seu povo se alegre nele. E ele está sempre conosco, querendo o bem do seu povo.